Olá pessoal, eu sou o professor Schiavone e nós vamos fazer a revisão de História do Brasil no período imperial aqui no aulalivre.net. Vem comigo. O período imperial brasileiro é um período bastante longo da história brasileira. Vejamos nós. Antes de falar do período imperial, na aula anterior, nós tínhamos comentado que já no século XVIII havia a possibilidade, ou se pensava na corte portuguesa, em fazer aqui no Brasil uma administração paralela à administração portuguesa. Transferir uma parte da corte para cá. Pois bem, a situação se precipitou, os fatos se precipitaram na Europa durante o período napoleônico. Napoleão Bonaparte invade Portugal e a corte portuguesa transmigra para o Brasil em 1808. Começa aí o período joanino aqui do Brasil, que vai de 1808 a 1822. Desse período, eu tenho para destacar para vocês três eventos importantes. O primeiro deles, o primeiro e o segundo deles, os dois em 1808, que é a abertura dos portos e a liberação das manufaturas, tem uma importância bastante grande. Primeiro, a abertura dos portos, lá em 1808. A abertura dos portos ela vai ser muito importante pelo fato de o Brasil supera a condição de colônia. Por que isso? Porque é rompido aí o pacto colonial. Pelo pacto colonial, uma nação, ou melhor dizendo, uma colônia somente comercializa com a sua metrópole. Como o Brasil vai passar não só a comercializar com outras metrópoles, mas vai administrar as colônias portuguesas a partir daqui, lhe deixa na prática de ser colônia. Então a abertura dos portos, a importância dela está principalmente nisso, porque ali praticamente deixamos de ser colônia. Outra medida importante que Dom João toma ao chegar aqui no Brasil é liberar as manufaturas a partir dessa data. As manufaturas haviam sido proibidas pela sua mãe, Dona Maria I, a Louca, em 1785. Desde o final do século XVIII, então, as manufaturas não podem se estabelecer aqui no Brasil. Ela manda quebrar todas as máquinas, pois o filho dela, Dom João, ao chegar em 1808, libera de novo a produção manufatureira aqui no Brasil. Teoricamente, nós podemos pensar, a partir daí o Brasil vai se transformar numa potência industrial, porque agora as manufaturas vão dar origem às fábricas, às indústrias, e a coisa vai. Mas não vai, não acontece. Por que não acontece? Porque 2 anos após a abertura dos portos ou a liberação das manufaturas, o Portugal assina os tratados de 1810 com a Inglaterra. Esses tratados são, na realidade, 2 tratados, Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Esses tratados estabelecem, entre outras coisas, tarifas preferenciais para os produtos ingleses para serem comercializados aqui no Brasil. Tarifas preferenciais de 15%. Ou seja, os outros países, a partir da abertura dos portos, os outros países, as outras nações, ao venderem seus produtos aqui dentro, pagavam uma taxa de 24%. Se o produto viesse de Portugal, 16%. Pois vindo da Inglaterra, o produto pagava apenas 15% a mais do seu preço original. Ou seja, os produtos ingleses não possuíam concorrência, não tinham concorrentes aqui no Brasil. E desse modo as manufaturas acabam então não se desenvolvendo. 2 outras medidas importantes talvez nesse período, que cabe a pena chamar a atenção, é o fato de que os tratados de 1810, além das tarifas preferenciais para os produtos ingleses, esses tratados permitem que se estabeleça aqui no Brasil os tribunais especiais para os cidadãos ingleses. Ou seja, o inglês que cometer crime aqui na colônia, ele não vai ser julgado segundo as leis portuguesas aqui dentro do país. Ou seja, vão se estabelecer aqui no Brasil tribunais especiais segundo as leis da Inglaterra, é assim que ele vai ser julgado. Por fim, o último momento importante aqui do período joanino que eu trago para vocês é a Revolução do Porto em 1820. Desde 1815, fim do período napoleônico, a corte portuguesa poderia retornar, mas ela não retorna, ela permanece no Brasil.
Isso vai causando um desconforto e um descontentamento muito grande na burguesia portuguesa, que em 1820 inicia uma revolução chamada de Revolução do Porto. Eles tinham 3 reivindicações importantes. A primeira delas é o retorno da corte. Uma segunda que eles tinham era a constitucionalização de Portugal, ou seja, se criar uma constituição em Portugal para diminuir os poderes do rei. Na prática, acabar com o absolutismo em Portugal. Aqui no Brasil, essa tese da constitucionalização de Portugal ganha apoio inconteste. Ou seja, as elites brasileiras apoiam o fim do regime absolutista. Havia uma terceira reivindicação. Essa terceira reivindicação, ela ficou durante bastante tempo camuflada pelas 2 outras reivindicações que tinham um caráter liberal bastante forte. Qual era essa reivindicação? Essa reivindicação era a recolonização do Brasil. Essa terceira reivindicação foi a mais terrível, pois foi justamente pelas cortes insistirem na recolonização do Brasil que, no final das contas, depois de muitas indas e vindas, não houve outra alternativa senão o Brasil romper com Portugal. E aí tem início o período imperial propriamente dito brasileiro. O período imperial, nós vamos dividir ele em 3 grandes fases. Primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. O período regencial, que vai de 31 a 40, e o período do segundo reinado, que começa em 40 e vai até 1889. Vamos iniciar então com o primeiro reinado. Alguns elementos importantes, alguns momentos importantes do primeiro reinado que nós devemos lembrar. O primeiro deles, em 1824, o imperador recém-empossado, ou melhor dizendo, recém-entronado, o imperador Dom Pedro I, outorga uma carta, impõe uma carta constitucional ao Brasil. Esta carta constitucional desagradou muito aos brasileiros. O período do primeiro reinado, nós vamos observar, presta atenção nisso, que ele não é outra coisa senão uma disputa entre 2 forças políticas importantes aqui no Brasil. O Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Português é o partido do imperador, é o partido que está no poder. É quem administra o Brasil, tá certo? E o Partido Brasileiro é o partido que vai fazer oposição. Todo o período do primeiro reinado é essa luta entre os 2 partidos, ou seja, o Partido Português governando e o Partido Brasileiro tentando, de alguma forma, subir ao poder. Isso, de fato, vai ocorrer em 1831. Em 31, quando Dom Pedro abdicar, o Partido Brasileiro sobe ao poder e aí o Brasil vai ser administrado por brasileiros mesmo. Se encerra em 1831, com a abdicação de Dom Pedro, o processo de independência do Brasil. Mas, voltando aqui para o primeiro reinado, o que vai acontecer? Vai ter alguma reação por essa outorga, por essa imposição dessa carta? Sim. No mesmo ano, estoura em Pernambuco a Confederação do Equador, que rapidamente é reprimida pelo imperador, que contrata tropas de mercenários para fazer esse serviço. No ano seguinte, 1825 até 1828, vai estourar a Guerra da Cisplatina. Uma guerra que vai custar muito dinheiro ao Brasil e, de algum modo, também vai custar a desconfiança, ou melhor dizendo, vai custar a popularidade do imperador. Ou seja, o Dom Pedro I vai se transformar numa figura extremamente impopular a partir desse momento. O que foi essa Guerra da Cisplatina? Em 1821, ainda no período joanino, o que hoje nós chamamos de Uruguai foi anexado ao Brasil como uma província brasileira, que vai receber esse nome de Cisplatina. Muito bem, em 1825, 4 anos depois da anexação, a Cisplatina resolve começar o processo de separação. Vem lá da Argentina os exilados orientais, eles eram chamados de orientais, esses que hoje nós chamamos de uruguaios, eram chamados de orientais, os orientais retornam do exílio argentino e começam o processo de independência. Quem começa esse processo é um caudilho chamado Lavalleja, pois Lavalleja tinha como projeto não só independizar o Uruguai, mas também anexá-lo à Argentina. E aí o Brasil não vai aceitar a perda desse território para o seu arqui-inimigo, que é a Argentina. E aí vai começar o conflito, então,
que nós vamos chamar de Guerra Cisplatina. A má administração do Dom Pedro, que está evidenciado durante todo o período nessa contratação, nesses gastos excessivos que ele faz, contratando mercenários, vivendo em festas, era praticamente um playboy, dominando, ou melhor dizendo, administrando o Brasil. Isso aí vai custar a coroa do imperador. E em 1831 ele vai então abdicar. Chamo a atenção de novo para o significado importante dessa abdicação. A abdicação de Dom Pedro significa, na prática, a finalização do processo de independência e a subida ao poder do Partido Brasileiro. Significa que os brasileiros, a partir desse momento, passam a administrar o Brasil. A nação que foi recém-criada, o império que foi recém-criada, passa a ser administrado pelo Brasil. E é o que nós vamos ver, o que esses brasileiros agora no poder vão fazer no período seguinte, 1831, que é o período regencial. Com a abdicação do Dom Pedro, ele deixa o trono para o seu filho, que se chama também Dom Pedro, Dom Pedro de Alcântara. Dom Pedro de Alcântara era um menino que tinha apenas 5 anos de idade, não podia evidentemente governar, e está previsto naquela Constituição de 24 que, estando impedido o monarca de assumir o trono, assumirá no lugar dele 3 outros regentes. Muito bem, é por isso que nós vamos chamar de período regencial, até ele completar a maioridade, até ele completar os seus 18 anos de idade. O período regencial, nós vamos ver que nós vamos dividir ele em 2 grandes fases, esse período. Uma primeira fase que nós vamos chamar de avanço liberal e uma segunda fase que nós vamos chamar de regresso conservador. O que caracteriza cada uma delas? O avanço liberal é caracterizado justamente pela tomada de uma série de medidas descentralizantes, ou seja, a elite brasileira, que agora está ocupando os postos de mando do Império, vai tomar uma série de medidas que vai tirar o poder do Rio de Janeiro, do poder central, e vai transferir esse poder para as províncias, para os latifundiários. Cabe lembrar que tanto o período do primeiro reinado quanto o período da regência é um período de profunda crise econômica. E essa crise econômica é que está fazendo com que haja uma agitação ininterrupta em todo o Brasil. Então, olha lá, avanço liberal é descentralização, regresso conservador é justamente o oposto, é a centralização de novo do poder. A maior parte do período regencial vai ocorrer a descentralização. Que medidas importantes foram tomadas nesse avanço liberal? São 3 medidas, as mais importantes. A primeira delas, a criação da Guarda Nacional, em 1831. A segunda delas, a criação do Código de Processo Penal, em 1532. E, finalmente, o auge do avanço liberal, o auge da descentralização, vai ser a criação do Ato Adicional de 1834. O que é esse ato adicional? O ato adicional nada mais é do que uma reforma que se faz na Constituição de 24. Se faz algumas modificações. Entre essas modificações está justamente a instalação do federalismo no Brasil, está a permissão de que se constitua em cada uma das províncias as suas assembleias legislativas, ou seja, são criadas aí então as assembleias legislativas provinciais, e finalmente se extingue as regências trinas e passa-se a partir desse momento a ser governado por apenas um regente, ou seja, se instala a regência una, que é, em outras palavras, uma experiência republicana que a elite vai fazer durante o período regencial. Muito bem, essas medidas descentralizantes vão redundar em uma série de conflitos que vão estourar no período seguinte, ou melhor dizendo, uma série de conflitos que vão estourar durante todo o período das regências. Isso nós vamos ver na lâmina seguinte. Mas antes vamos falar sobre o regresso conservador. O que é o regresso conservador? É muito simples. São medidas, de novo, repito, centralizadoras do poder. Durante o avanço liberal se descentraliza, durante o regresso conservador se centraliza o poder. O que se faz? Qual é a medida mais importante que é tomada no regresso conservador? Está aqui ela. A lei interpretativa do ato adicional. O que faz a lei interpretativa do ato adicional?
Ela simplesmente desfaz muitas das medidas que foram tomadas durante o avanço. Retira o poder da Guarda Nacional, retira o poder das Assembleias Legislativas, retira o poder das províncias, diminuindo o federalismo, concentrando o poder cada vez mais no Rio de Janeiro. Isso são medidas tomadas nessa lei de interpretação do ato adicional. Muito bem, vamos dar uma examinada agora nas revoltas que vão ocorrer nesse período. Nós temos uma série de revoltas nesse período aí. São revoltas de grande porte. Há um conjunto de revoltas de 32 até 34, até o ato adicional, que são revoltas de pequeno tamanho, de pequeno porte. Essas revoltas, para nós, de fato, elas não interessam. Via de regra, elas não são cobradas nos vestibulares, nem tampouco no Enem. Mas as grandes revoltas provinciais, sim, essas são cobradas. Que revoltas são essas? A cabanagem, a balaiada, a sabinada e a guerra dos farrapos. Bom, o que eu tenho que saber dessas revoltas para poder ter um desempenho de excelência lá no Enem, lá nas provas do vestibular? Basicamente é o seguinte, e eu vou dar a barbada para vocês, saber onde cada uma delas ocorreu. Só isso. A província em qual cada uma delas explode. Por exemplo, a cabanagem está aqui, vai ocorrer lá, no Pará. A balaiada, aqui, no Maranhão. A sabinada, aqui, na Bahia. E a Guerra dos Farrapos, ou a Revolta Farroupilha, inicia aqui no Rio Grande do Sul e se estende ali até Santa Catarina. Sabendo qual o estado onde ocorreu cada uma das revoltas, via de regra, as bancas dão uma pista para facilitar a vida do concursando para que ele descubra sobre qual revolta ela está se referindo. Vamos avançar então agora para o segundo reinado. No segundo reinado, nós vamos ver que aquela situação de crise econômica que nós vimos lá no primeiro reinado, lá no período regencial, ela é superada. Como? Pela cafeicultura. A partir de 1840, o café consegue retirar o Brasil e o Império Brasileiro daquela crise violenta. A cafeicultura vai ser, então, a grande marca da economia brasileira, não só durante todo o segundo reinado, mas também depois, mais adiante, durante todo o período da República Velha. Vamos pegar aqui no segundo reinado o que aconteceu do ponto de vista econômico. Se a cafeicultura é o produto de excelência, é o produto rei das nossas exportações, tem alguns momentos críticos aqui que nós vamos encontrar e que vão causar profundas transformações, não só no segundo reinado, ou não só no contexto do segundo reinado, mas vão ser transformações importantes para a história brasileira subsequente. Que transformações são essas? Primeira delas lá, em 1844, é feita a Tarifa Alves Branco. O que essa tarifa faz? Essa Tarifa Alves Branco, de algum modo, ela rompe com aqueles tratados que foram feitos lá em 1810, porque ela sobe o preço dos importados para 30% e 60%. Ou seja, ela duplica ou quadruplica o preço dos importados. A partir desse momento, a Tarifa Alves Branco, por ter subido o preço dos importados, de algum modo ela está estimulando a indústria aqui no Brasil. Então ela é um dos fatores que vai contribuir bastante com o surto industrial que nós vamos encontrar aí no segundo reinado. O que vai acontecer? Como reação à Tarifa Alves Branco, em 1845, a Inglaterra vai criar o Bill Aberdeen. O que é o Bill Aberdeen? O Bill Aberdeen nada mais é de que uma espécie de retaliação dos ingleses por conta dessa lei que prejudicou os seus negócios. O Bill Aberdeen dá o direito para os navios ingleses de interpelar em alto mar ou nos portos todos aqueles navios que, porventura, estejam praticando o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. No ano seguinte, ou melhor dizendo, 5 anos depois, o Brasil, não resistindo mais a essa pressão inglesa, para que se acabe com o tráfico, vai criar a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei vai ser muito importante, porque ela vai liberar o dinheiro que antes era investido todo no tráfico para outros setores da economia. E um dos setores que vai
se beneficiar tremendamente com isso é justamente a indústria. Por isso que a partir de 1850 nós vamos ter, então, o surto industrial, o primeiro surto industrial aqui no Brasil. No mesmo ano em que é criada a Lei Eusébio de Queiroz, se cria também a Lei de Terras. Por quê? Se cria a Lei de Terras porque em 1850, com o surto industrial, começa a chegar aqui no Brasil imigrantes vindos de fora, que vão trabalhar ou na cafeicultura ou vão trabalhar nas cidades dentro dessas indústrias. Para evitar justamente o acesso desses imigrantes às terras, para evitar o acesso de escravos às terras, se cria essa lei que sobe tremendamente o preço das terras a partir desse momento. Vamos avançar mais um pouco. Aqui uma imagem clássica retratando então o transporte do café para os portos do Rio de Janeiro. Ainda não está se utilizando o lombo de animais, mas quem transporta são os próprios escravos. No segundo reinado ainda, vale a pena a gente chamar a atenção que a partir de 1850, quando é criada a Lei Eusébio de Queiroz, o café se expande para o oeste de São Paulo. Até então, a zona tradicional de produção era o Vale do Paraíba e agora começa a se produzir também no oeste de São Paulo. Do ponto de vista político, o café, se ele traz essa estabilidade econômica, nós vamos ver que o parlamentarismo e a conciliação, o parlamentarismo nas avessas e a conciliação, são responsáveis justamente pela estabilidade política do período. Nós vemos aqui, nessa charge do período, o imperador aqui no centro, e aqui o Partido Liberal e o Partido Conservador sendo, na realidade, manipulados, como se fosse uma espécie de marionete, como se ele controlasse, na realidade, a movimentação, e de fato o controlava, a movimentação de conservadores e liberais. Sobre o tema da escravidão, nós vamos ver que, ainda que haja durante o segundo reinado uma estabilidade econômica, uma estabilidade política bastante grande, essa estabilidade econômica ela é garantida pelo trabalho escravo, pela manutenção da escravidão. Vejamos, a partir de 31 começa a pressão inglesa, já havia comentado anteriormente, começa a aumentar sobre o governo brasileiro para que se acabe com a escravidão. Finalmente, em 31, o governo faz uma lei, que é chamada de Lei para Inglês Ver, que pretende acabar com o tráfico negreiro, mas de fato não o faz. Falamos também do Bill Aberdeen. O que era esse Bill Aberdeen? Que foi a apreensão dos navios negreiros decretada pela Inglaterra unilateralmente. E finalmente, em 1850, o Brasil, não resistindo a essa pressão inglesa, abole definitivamente com o tráfico. Só 20 anos depois, vejam vocês, em 1871, é que começa a, de fato, ocorrer uma série de leis, por pressão da sociedade brasileira, uma série de leis que visam acabar definitivamente com a escravidão. O tráfico já havia sido extinto em 1850, mas 20 anos depois a escravidão ainda estava intacta. Em 1871 se cria então a Lei do Ventre Livre, que diz que, a partir dessa data, os filhos nascidos de ventre escravo eram considerados livres. Em 1885 se cria uma nova lei, Lei dos Sexagenários. Os escravos que atingissem a idade de 65 anos ou mais estariam livres a partir daquele momento. E finalmente a Lei Áurea, em 1888, que abole definitivamente a escravidão no Brasil. Então, pessoal, era isso. Nos vemos na nossa próxima aula aqui no aulalivre.net. Até mais! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.